Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, este é o episódio Atualizações em Fonoaudiologia no Dia do Fonoaudiólogo. E hoje não temos convidados especiais, somos só nós, mas com atualizações fresquinhas, porque recentemente, semana passada, menos de uma semana, voltamos do congresso, do maior congresso da fonoaudiologia, né? E a gente resolveu trazer para vocês algumas atualizações no dia do fonoaudiólogo. Hoje esse episódio está sendo gravado em 9 de dezembro de 2024, onde a gente comemora o dia do fonoaudiólogo. Isso mesmo. A gente queria até tentou fazer uma live para as pessoas participaram para participarem agora há pouco e não rolou porque fica dando eco e a gente não sabe como fazer isso ainda. Então, se alguém souber, pode nos dizer depois, porque faltou técnica, parte técnica Faltou. de Para áudio. começar, parabéns pelo Dia do Fonoaudiólogo. Se você é fonoaudiólogo, e está nos ouvindo. E se você não E é e conhece algum fonoaudiólogo, vai lá dar os parabéns para ele também. Reconhece o trabalho dele, né, que é grandioso, né? A gente fala aqui muito da alimentação, mas a gente só tá aqui falando da alimentação porque quem nos trouxe até a alimentação foi a fonoaudiologia. Então, é uma área que agrega e faz uma diferença enorme na vida das pessoas desde o nascimento, desde o início da vida até o fim dela, né? Então, parabéns para você que é fonoaudiólogo. Parabéns, Ana! parabéns. Parabéns, Vivi! Obrigada! E a gente também pensou em trazer, porque aqui a gente fala de alimentação e ainda estamos começando, né? Esse podcast ainda é novinho, mas a gente ouviu algumas pessoas, tanto do grupo de estudo, quanto as pessoas que encontraram a gente no congresso e perguntaram: Ah, vocês são da Anima? Essas pessoas falaram que é importante falar de alimentação porque é um assunto muito novo, né? Então, ano passado foi o primeiro ano que teve uma sala dedicada. Eu não lembro se a gente falou disso já, porque ano passado a gente não tinha podcast ainda, né? Mas ano passado foi o primeiro ano que teve uma sala dedicada exclusivamente à deglutição e alimentação infantil. Para quem não sabe, no Congresso Brasileiro de Fono é dividido por departamentos e algumas áreas que são inter áreas principais, né? Então, tipo, tem a área de disfagia, e tem a área de motricidade orofacial, tem a área de saúde coletiva, tem as outras áreas que a gente não fala tanto, porque não são tão ligadas à alimentação. Mas esses três departamentos, ano passado, resolveram se juntar e fazer uma sala que englobasse a alimentação de uma forma mais ampla, trazendo desde a alimentação e a deglutição e seus desafios e dificuldades, né? Então, esses três departamentos, obrigado, departamentos, os três departamentos da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que se juntaram essa sala no passado, e eu e a Bibi participamos, né? Ano passado e nesse ano falando um pouquinho. Então, foi muito legal, porque no passado foi a primeira vez, então estava se estruturando, tinha bastante gente diferente, iniciando também num congresso, que nem a gente, foi a primeira vez ano passado. E esse ano a gente já sentiu uma diferença bem grande nessa sala, né? Primeiro que ano passado já foi super cheia, eram 250, 300 lugares e tava quase o tempo inteiro cheia a sala. E esse ano também teve momentos que não tinha lugar, teve momentos que já tinha os lugares para sentar, mas foi uma sala que, por ser a parte desses outros, a gente acha que é legal que estava tão cheia, né? Que tinha bastante gente querendo saber e participando. E a forma como ela fluiu, o quanto desde o momento da abertura dela até a finalização nela, esse processo, essa comunicação em alimentação, acho que foi muito legal. A gente conseguiu trazer, acho que tem alguns pontos importantes que apareceram recorrentes durante o congresso. Eu e a Ana estivemos na sala de alimentação e deglutição o tempo todo. Então, a gente teve aí umas saidinhas para a sala de disfagia, mas a grande parte do tempo a gente passou na sala de alimentação e deglutição na infância. E o que a gente pensou, vamos falar o que do congresso? Porque a gente não pode falar do congresso inteiro. O congresso foi gigante, eram mais de 5.300, eram 5.300 participantes, né? Então,
foi um evento maravilhoso. E hoje, pensando, estamos aqui comemorando o Dia do Fonoaudiólogo, falando sobre isso, vendo nas redes sociais tantos posts falando sobre o processo. Estar no congresso, com aquele espaço lotado de profissionais, lotado de estudantes, querendo informação, querendo conexão, querendo contato. Eu acho que isso foi, muito significativo. E para a gente que está trabalhando atrás aqui da tela, né? Então, a gente está no meio online, poder encontrar os colegas, encontrar alunos e participantes do grupo de estudo, foi muito bacana. E aí a gente pensou, como é que a gente vai falar sobre atualizações do Congresso, né? Então a gente vai falar das atualizações da sala de alimentação e deglutição. E eu vou começar falando do evento que a Ana abriu, que teve o primeiro ecossistema Arena de Ah, Disfagia, né? sim. Que a Carol Silvério organizou, que foi um espaço que foi a Ana e a Carla abriram esse espaço, a Carla Pagliaro, e estava lotado. Então, as pessoas Eu vou. reclamaram que não tinha espaço suficiente e foi um momento, eu acho, né, Ana, muito marcante, porque a gente vem falando de alimentação e trazendo a importância de olhar para a alimentação como um todo e tratar a deglutição, tratar a disfagia sem esquecer de olhar para essa criança em desenvolvimento, os sinais que ela está dando de conforto, pensando na recusa também, né? Sim, Então, acho até que o nome que foi colocado, que era Manuseios e Materiais e Estratégias na terapia de dificuldade alimentar e disfagia, e não como ano passado no congresso a gente viu bastante o DAP como sinônimo, e eu e a Bibiana a gente fala bastante que DAP não é sinônimo de recusa, né? Então, dessa vez foi até colocado dificuldade e disfagia, o que a gente achou que foi muito legal, porque coloca a disfagia e a dificuldade alimentar, a recusa em paralelo, e depois, se a gente for usar daí o distúrbio alimentar pediátrico como um guarda-chuva, né? Mas eu só vou confessar que eu fiquei nervosa quando eu vi que aquela sala era no meio de tudo. Porque a Carol não tinha dito como é que ia ser esse ecossistema muito assim. Ela disse: vai ser um lugar diferente, menos pessoas, dá para fazer uma dinâmica mais íntima, mais. Como é que é? Não tão séria. Como, de hands-on prática, né? mais descontraída, mais prática. E aí eu tava assim, a gente vai sentar, vai ser numa sala fechada. E as meninas do grupo e do curso sabem que eu gosto de ajeitar os slides e coisa. E daí quando eu cheguei lá e vi que era no meio, e era o primeiro dia, e todo mundo tava passando, eu fiquei, meu Deus, vão ver meus slides que não estão perfeitos. E isso nem era importante, ninguém tava nem aí. Na verdade, é só coisa da minha cabeça, né? Mas eu não tinha muita noção. A Carol até essa semana mandou algumas fotos e vídeos que fizeram e perguntou se eu tinha noção do quanto foi bom, o quanto deu certo. E que era uma coisa que não. Foi a primeira vez que fizeram. Então a gente também tava assim: será que vai dar certo? Será que vai ter gente? E no congresso, para quem tava, tem um aplicativo e dá para fazer perguntas, né, pelo aplicativo. As únicas coisas que tinha no aplicativo era devia ter mais cadeira, devia ter mais espaço. As reclamações eram só para podia ter mais gente. E tá, essa parte vou botar do lado agora esse backstage, né, do negócio que para mim foi meio deu uma suadinha para fazer. A gente falou muito dessa dinâmica das estratégias de ter uma criança com recusa e disfagia ou um de cada. E foi muito legal, e as pessoas estavam participando, tipo, a gente fazia perguntas, elas levantavam a mão e respondiam, e acho que essa dinâmica também dá um ar de participação para quem está ouvindo, que é diferente de estar numa palestra, né? De estar só ouvindo a pessoa lá na frente e pensando, mas não estando com o contato mais perto. Então, esse evento foi bem legal. E foi da disfagia, né? Não foi E só da sala de alimentação. E uma coisa bem legal, as gurias, tanto a Ana quanto a Carla, trouxeram utensílios, né? Então, Uhum. é uma dúvida muito recorrente enquanto terapeuta, né? Qual utensílio eu uso, mas por que que eu uso? Ou às vezes uma preocupação excessiva com o utensílio. E elas conseguiram trazer muito a questão do conforto, da necessidade. Sim, a gente vai fazer as adaptações que são necessárias. Qual recurso é melhor para cada adaptação? E isso foi muito, uma eu senti que esse ecossistema, ele aproximou,
o Congresso. Porque, assim, o Congresso parece às vezes que tem essa coisa, eu vou buscar uma atualização, mas não é para atualização estar longe da gente. A atualização é para Uhum, estar próxima da gente. E uhum, esse espaço, ele estava no meio, realmente, do movimento, as pessoas que estavam passando ali, então tinha toda essa dinâmica. Foi muito, muito legal. E quando a gente passa para a sala de alimentação e deglutição, o que eu senti foi que realmente tinha uma conexão muito grande entre os profissionais que estavam falando, então tinha uma fala muito semelhante, baseada, pautada, em prática baseada em evidência. Então, é uhum. um tema muito forte, muito relevante. Que apareceu em praticamente todas as palestras, uma coisa que a gente fala constantemente, discute, traz para essas análises mais críticas. Será que todo artigo é de qualidade? Será que a gente É, qual artigo a gente vai usar? Por que que a gente vai usar? E aí, em paralelo a isso, eu também senti que, ok, estamos falando lá, muita prática baseada em evidência, mas eu também senti que as pessoas que estavam palestrando estavam muito conectadas com quem estava participando, porque a gente via todo mundo conversando, tinha um espaço é de verdade, é conexão. verdade. Acabava a palestra, todo mundo ia falar. Quem estava assistindo vinha comentar. Quem passava no corredor, a gente estava num shopping, né? Então, quando eu lembro de descer uma hora e ir num café que era longe, vir uma pessoa falar sobre uma coisa que tinha visto durante a palestra. Isso é muito bacana, porque eu lembro da época que eu era estudante, que ir no congresso era algo muito distante. Era como assim, Uhum, eu não vou falar com aquela pessoa. E não, pode ser que a rede social também favoreça muito é. essa aproximação, né? Porque a gente já se fala na rede social, vamos se falar pessoalmente. Mas eu senti que foi um espaço de conexão mesmo, e o lema era Juntos Somos Mais Fortes, né? E eu senti que essa energia, ela percorreu o espaço, e dentro da sala, eu senti esse quentinho, assim, de que a alimentação tá ganhando um campo sólido, baseado em evidência, olhando para uma área que está em desenvolvimento, trazendo as diferentes perspectivas e os diferentes pontos de vista, porque tem pontos de vista diferentes. Tem. Então, eu senti que foi muito legal. Sim, acho que isso deu para sentir bastante. Até muita gente colocando na sua apresentação a prática baseada em evidência para trazer o olhar não só a Rita, né, querida, a palestra dela foi a última, das que ela falou foi a última no sábado de tarde, tipo, só ia ter um encerramento depois e tava lotada a sala, explodindo e todo mundo querendo ouvir ela. E ela falando, a amamentação não é qualquer coisa, não é redes sociais, não é baseado no vamos ver o que que dá certo, é uma ciência. O fonoaudiólogo é o que vai olhar para, claro, consultores de amamentação tem todo o estudo em cima disso, né? Mas é baseado em ciência Ciência. também. E isso foi falado em vários momentos, o que foi muito legal. A gente sentiu também que essa conversa que existia muito também várias pessoas trazendo tipo um consenso de olhar para a família não por um olhar culpabilizador do tipo a família fez algo errado, uma prática contraprodutiva, mas sim um envolver e trazer a família para terapia, né? E a gente, quem faz o grupo de estudo com a gente ou que já viu o curso, sabe que a gente fala bastante a expressão comprar a ideia da terapia, porque a Nina Johansson fala isso, que é do AIOU, mas também é o aceitar que não tu não vai só levar a criança a fazer a terapia e sair, que a família tem que estar engajada junto para fazer as modificações, para sentar junto e fazer os objetivos junto, né? Que daí entra numa outra parte que a gente pode falar também da terapia de alimentação responsiva, mas o sentar e pensar nessa parceria. Não é o fonoaudiólogo, o terapeuta ditando o que é ideal e correto. É assim, as ferramentas que a gente tem para isso, ciência diz isso. O que que na tua família, né, o que que a família pode, que é de concreto vai acontecer. E não o que é ideal e não é o que aquela família vai conseguir nunca. Às vezes a família está muito longe do ideal, então qual é o mais perto? E a gente viu que várias pessoas trouxeram isso como aproximar a família, como acolher a família,
como olhar para a família, para os seus traumas. A gente trouxe isso. No caso, no caso, a gente trouxe. A gente levou a questão do trauma bastante, porque terapia de alimentação responsiva fala em trauma. Uma das bases de background da terapia de alimentação responsiva é fisiologia de trauma, né? Então a gente trouxe porque aquela não é o trauma só que a criança sofreu. Ah, a criança sofreu um engasgo e traumatizou. Não, tudo que acontece da alimentação e para os pais, até antes de ter tido aquela criança, se tem algo na família, se alguém já teve uma questão alimentar, são traumas que vão ser trazidos sem querer ou vão estar ali. Se aconteceu coisas com a criança, não é só a criança que sofreu esse trauma. Os pais também sofreram, né? A família como um todo. Então, a gente notou que teve muito um olhar para a família e trazer a família mais para perto, né? Que essa terapia que a gente fala, da terapia centrada na família e na criança, que também é um embasamento, existe um ponto norteador para se pensar nessa relação e nessa correlação e ver isso sendo aplicado, né? Os casos que foram apresentados, a ideia de diferentes cenários, então teve cenário hospitalar, teve cenário clínico, como que acontece essa construção de pensamento, esse raciocínio, essa construção. E uma coisa que eu acho que a Ana estava falando é como ter esse engajamento da família. E isso é Uhum. algo que até foi discutido como algumas dúvidas, né? Eu acho que para a gente, enquanto profissional, outros profissionais trazem muito como que a gente faz esse engajamento, né? Como que eu Uhum. faço a família entender que eles precisam participar da terapia? E eu acho que isso fez, dentro do espaço do congresso, eu acho que tiveram muitos momentos em que foi possível enxergar que antes de fazer como a família engajar, é a gente entender como que essa família está sentindo isso. Então, é dar um passo para trás para entender, para analisar esse espaço de terapia um pouco diferente. E aí entra uma outra questão que a gente já vem falando muito sobre desenvolvimento da criança, encontrar a criança e a família onde eles estão. E aí teve uma sessão da sala que foi com uma psicóloga. E foi uma sessão muito importante, porque a Juliana, a gente pode até marcar depois ela também, né, Ana? Foi um E a, momento onde como é que é o sobrenome dela? eu não, Tia eu, Pim? eu não Algo lembro se assim. é Tia Pin ou Kia Pin, mas teve um momento onde ela vem e traz essa perspectiva da psicanálise para entender esse desenvolvimento, entender o que que significa alimentação, porque essa criança não está comendo, mas por que que ela não está comendo? Esse pensar para além de uma questão orgânica, esse pensar para as questões relacionais, isso também algo que a gente sentiu esse fortalecimento, que a alimentação é relacional, é qualidade, né? É qualidade de tempo, é qualidade, tem qualidade nutricional, a gente vai falar sobre isso, mas antes da qualidade nutricional, o que que significa para toda essa família, né? Eu até Uhum. compartilhei essa semana no Story um caso de uma família que chegou esta semana com uma situação onde a família mandou um inventário maravilhoso de alimentos, né? E que num primeiro momento, ok, por que que tem tanto? O que que tá acontecendo? Todas aquelas crianças que chegam e a família diz: Eu quero que coma isso, 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 brócolis, berinjela, tudo que vocês podem imaginar. E aquela criança chegou. E aí a minha primeira pergunta foi: essa família tá buscando ajuda, mas a criança tá comendo tudo isso. Como que essa criança tá comendo tudo isso? E aí o Congresso conversando com esse cenário, conversando com essa ideia de. é, a gente precisa pensar na qualidade das relações, a gente precisa pensar no que significa esse momento, porque a alimentação é para a vida, não é um ato isolado. A boca não é isolada, a boca faz parte do corpinho dessa criança, esse corpinho faz parte de uma família, essa família faz parte de um sistema. E aí a gente entra, nessa ideia de novo, né? Eu estava até olhando no na nossa conversa que a gente estava anotando algumas coisas que a psico trouxe. E uma delas foi até pensando, voltando para a amamentação. Quem fez o curso com a gente também, de novo, está no grupo. A gente fala bastante desse vínculo e apego que se inicia na amamentação para criar segurança e a criança se desenvolver. E ela fala que esse momento do vínculo da mãe do leite é dar um significado para aquela criança, é uma é um dar algo para o ser estar ali E e ser existir. porque o outro existe. É. Nossa, foi muito legal. Foi, A gente foi gostou muito. Foi muito bacana. E o que é mais
interessante, importante eu acho que aconteceu uma reflexão do que é ser terapeuta de alimentação, né? Uhum. Porque muito, ok, somos fonoaudiólogos, todos nós somos terapeutas. Nós somos terapeutas por formação, e quando a gente está falando de alimentação, a gente e eu penso que trabalhando com crianças, especialmente, se é da alimentação, É, se é da linguagem, a gente tem que saber conversar com a família. A é, gente tem que saber escutar a família. E eu acho que esse ano o Congresso teve um espaço para se falar sobre isso, para se falar e vamos construir mais espaços para falar sobre isso, para falar sobre técnicas, porque. E uma coisa ficou muito evidente: eu estudar com psicólogos, estudar com nutricionistas e estudar com terapeutas ocupacionais não me faz psicólogo, não me faz nutricionista e não me faz terapeuta ocupacional, mas abre o meu olhar para pensar sobre as dificuldades e me permite trazer essas trocas, porque é uma área transdisciplinar. Então, uhum, entender também qual é o papel da fonoaudiologia dentro dos casos de alimentação. Acho que foi falado várias vezes sobre a resolução do Conselho Federal, onde desde 2022 existe uma resolução para tratamento de distúrbio alimentar pediátrico. Então, é nosso papel trabalhar com distúrbio alimentar pediátrico. E E ouvir da ASHA isso, né? também, né? É, E da Asha também da é. ASHA também alguns guidelines explicando como fazer, o que que seria dentro do scope, né? Do escopo Do, da área de atuação, né? da fonoaudiologia, né? E foi muito legal porque nessa manhã que teve o olhar do DAP para a família, também teve o olhar do DAP para a escola. E aí foi Aham. a Nath e Nath Anastápolis, fonoaudióloga, a nutricionista Juliana Vega. Elas duas trouxeram essa visão da fono nutri, né? Do olhar para a criança com DAP nessa extensão para a escola, porque também a gente vê muito de se a família conseguiu se engajar, ou dentro da sessão está funcionando, com a Nutri, com a Fono está funcionando, com a Tel está funcionando, mas a criança passa metade do dia na escola, e na escola não tem um espaço que ela vai receber aquela alimentação. Inclusive, a Nath trouxe casos de crianças com gastrostomia, mais graves, assim, também, e não tem como participar de algumas coisas. Ela até trouxe de uma criança que a escola não deixou ela ir num passeio, porque não tinha como deixar os pais ir juntos. Então, tipo, que tipo de inclusão está acontecendo e como fazer esses treinamentos com a escola e conseguir conversar com nutricionistas na escola também e quanto que dá para adaptar ou não, quanto dá para levar os do seu ou não, quanto a escola acolhe essas famílias e essas crianças com uma questão que precisa ser adaptada, não é frescura, né? Nunca é frescura não comer ou comer algo diferente ou uma adaptação para uma disfagia junto com, né? E então essa manhã foi muito legal esses dois olhares também de lugares diferentes, né? Além dessa sessão que teve falando da escola, ainda se expandiu e a gente escutou diferentes cenários, né? A Renata Onisto, inclusive, trouxe, junto com a Sabrina Fontanés e a Débora Levi, diferentes cenários, onde ela trouxe uma atuação linda acontecendo dentro do SUS, porque a gente tem diferentes cenários que acontecem, os profissionais trabalham com alimentação em diferentes cenários. E ela trouxe um relato de trabalho que ela vem construindo, um caso, ela apresentou um caso. Então, assim, a grandiosidade de pensar alimentação em diferentes cenários e de cenários que são vivenciados por diferentes profissionais com diferentes experiências, diferentes histórias dentro da fonoaudiologia. Então, foi um espaço realmente de muita troca, muita ciência, muita coisa acontecendo e aquela frase que a gente diz, fazer o que é possível com os recursos que a gente tem e que independente do recurso, não é o recurso que vai fazer, mas sim o conhecimento que o profissional tem perante aquela questão técnica, né? É, o E raciocínio, eu ia o comentar isso, raciocínio porque ela, clínico. ela trouxe um caso de uma criança grave até com disfagia e recusa no SUS, e aí não tem a cozinha terapêutica que se tem no particular, às vezes, não tem tantos recursos, muito do que ela mostrou, ela disse que ela que foi fazer cursos à parte que levava de materiais
mas ainda assim é o mínimo de recurso, mas com o raciocínio clínico e formações que ela fez, ela consegue trazer o que a gente fala também bastante, né? No grupo de estudo, quando as meninas trazem, algumas que trabalham na rede pública, elas falam, mas eu não tenho aquilo nas... Ok, mas o que que você tem? Com o que que a gente pode fazer com o que se tem? O que que está disponível? O que que essa família pode fazer também? E aí a Fontanese trouxe a parte do particular dessa visão que tem uma facilidade, porque ela tem uma clínica que tem todos os profissionais ali, né? Tem a Nutri, tem a TO, tem a Psico, na porta do lado, ela falou ainda, né? E a Débora Levi trouxe essa visão do DAP e das dificuldades dentro de um hospital, que é numa alta complexidade, de crianças mais graves e como fazer. Até, tu quer complementar essa parte, alguma coisa que eu vou falar outra coisa. Pode falar, porque não sei se eu não vou chegar na mesma parte que tu vai chegar. Eu queria falar do que da mesa que tu participou, que era de casos, né? Tu e a Dani Coelho Monroe trouxeram casos diferentes, mas era de diagnóstico diferencial. Nossa, gaguejei, ainda bem que eu não sou a fono da fala da fluência. Apesar de que estarmos trabalhando com a voz. Mas diagnóstico diferencial, em que a gente também se estava olhando, ok, o que é DAP dentro grande guarda-chuva, dentro é mais características domínio 4 psicossociais, é mais características habilidades de alimentação geral ou motricidade orofacial, é mais médico complexo. Então a Dani trouxe um caso de uma criança da oncologia, né, da Oncoped, e bem mais grave, e foi muito legal de acompanhar e o que eles conseguiram, porque o hospital também é um lugar que se pergunta muito como faz para conseguir fazer coisas diferentes ou fazer essa terapia de alimentação responsiva dentro de um lugar de alta complexidade, né? E ela trouxe isso e a Bibi trouxe um também, conta do teu, Bibi. O meu caso, eu trouxe muito essa questão da. É uma criança, era uma criança, é uma criança ainda, mas que apresentava um caso de recusa, e, na verdade, um caso de recusa por uma. Poderia ter sido evitado se essa família tivesse sido escutada e ter tido um encaminhamento logo, e não tivesse olhando só a questão do peso dessa criança, né? E aí eu apresentei esse caso de recusa e essa intervenção muito com a família. É, trazendo essas propostas de reflexão, né? O que que a gente tem que olhar para esse caso? Será que é um caso que eu preciso trabalhar diretamente com a criança? Será que eu preciso ter a criança fazendo algum tipo de exercício? Será que eu preciso ter a criança? Ou a gente pode trabalhar uma orientação parental bem estruturada. E uma coisa que eu defendo bastante e defendi no Congresso foi que orientação parental é estratégia terapêutica. Orientação Uhum, parental não é conversa de corredor. A gente precisa ter uma sessão para orientar a família. E isso é uma coisa uhum, que a gente vem batendo a tecla há muito tempo e falando. E no início a gente sentia as pessoas, principalmente os colegas, dizerem: mas daí eu vou marcar uma sessão com os pais e até pelas questões de valores, e aí eu cobro essa sessão. Como que é? Sim, tu cobra porque ela é tão uhum, eficiente quanto uma outra sessão que tu vai fazer em outra área da fono ou até dentro da terapia de alimentação. Mas o que eu ia falar e fazer um complemento foi falado muitas vezes sobre isso que tu falou da Renata, onde ela falou que ela foi buscar formações fora, né? Foi falado muitas vezes sobre a demanda aparecendo, esses profissionais, essas famílias chegando para esses profissionais, mas como esse profissional vai estar qualificado para isso, né? A importância de ter formações, a importância de ter cursos atualizados, de ter informações que possam qualificar esses profissionais para atender, porque não é sair atendendo sem saber por onde começar. Então, eu acho que isso também é algo que a Anima tá aí com esse propósito, né, Ana, de trazer, uhum, de conversar, de educação continuada, de formação. A gente conversa com famílias, mas hoje o nosso público principal são profissionais. Então, da gente uhum. poder ter essas constantes atualizações, os cursos, o grupo de estudo, o próprio podcast trazendo essas informações. Então, Treinamento para equipe que a gente faz também, treinamento de supervisão para equipe de que tem algum caso com vários profissionais atuando nesse caso e tá meio trancado, né? Trancado, bloqueado, não tá andando, a gente faz também isso. Então, essa, é por essa ideia, né, de conseguir
dar essa auxílio para pessoas que não fizeram todas essas formações ainda. E também essa ideia de como que a Sociedade Brasileira de Fono pode Reconhecer. oficializar reconhecer essas formações para se ter, talvez, lá na frente, uma certificação que nem no sono se tem já. Uma especialização em sono é feito através de vários cursos que são dentro dessas validações e pode se ter, né? E aí, seguindo nessa ideia de como profissionalizar e como capacitar esses profissionais para trabalhar com alimentação, teve uma palestra, eu diria, emblemática da sala também, que foi da Ana Maria Uhum. Hernandes, onde ela trouxe o histórico do estudo da alimentação. Dentro da fonoaudiologia. Então, hoje a gente está falando de distúrbio alimentar, que é um conceito de 2019, mas o quanto a fonoaudiologia brasileira trabalha com alimentação há muito tempo. E aí ela apresenta esse Uhum. histórico. Foi muito emocionante vê-la falando sobre isso, onde ela traz quando eu estava fazendo, eu precisava ir em tal lugar, solicitar acesso ao artigo para eu conseguir ler o artigo e pensar. E o quanto a fonoaudiologia brasileira evoluiu na área da alimentação, enquanto hoje ela também é referência. E aí eu vou fazer um gancho para a gente, enquanto eu tô aqui fora do Brasil, e hoje eu tenho a oportunidade de dar aula para pessoas dos Estados Unidos, e a abordagem é completamente diferente. Ah, trazer um pouquinho disso, do que é o Brasil e do que a gente aprende sendo terapeuta no Brasil com a cultura que a gente tem é algo muito especial. É como voltar para casa um pouquinho, porque a gente faz formações fora e a gente quer levar essas formações para o Brasil. E isso foi uma coisa que a Sabrina Fontanesi também falou muito bem na mesa dela, onde ela coloca: recentemente teve uma formação muito famosa do SOS no Brasil, e a gente discute isso, a gente fez já essa formação. A formação teórica é maravilhosa, a gente aprende absurdos, assim, até em questões de Uhum. conceitos, pesquisa científica, mas culturalmente ela é uma formação estruturada para uma cultura norte-americana. Ela não é Uhum. uma formação estruturada para o Brasil. É uma cultura diferente. Então a gente vê essas diferenças culturais. E aí, esse histórico, entender também o poder da fonoaudiologia brasileira e olhar para esse poder, né? Acho que foi muito emocionante ver toda essa trajetória. Uma das coisas que ficou para mim muito marcante da Ana Maria Hernandes foi ela comentar de quando ela estava na NEL e que a fono ainda estava começando na UTI neonatal e tentando avaliar os bebês de uma forma que avaliaria um bebê maior ou uma criança, e ela colocando a responsabilidade e a observação como principal, falando que ela ficava do lado observando tudo que faziam com o bebê. E no momento que eu mexer no bebê, se ele já mexia a linguinha, se ele já sugava a sonda, se tivesse com uma sonda gástrica, ela já dizia, não preciso botar a mão na boca desse bebê. Não, eu tô observando o que ele faz. Eu não preciso ver a resposta também, porque eu tô observando alguém fazer. E aí me fez pensar muito nesse conceito que terapia de alimentação responsiva também é um troço novo, né? Também veio junto com distúrbio alimentar pediátrico em 2019, o documento da terapia de alimentação responsiva é de 2020. 2020, né? 2018, 20. 2020, 21, 2020, eu acho. acho. E aí, porque tá na moda, entre aspas, para quem tá só ouvindo, muita gente tá tipo, eu faço terapia de alimentação responsiva, eu faço terapia de alimentação responsiva. Não sei se faz exatamente, porque tem que seguir o documento, mas ser responsivo é algo que é da parentalidade responsiva, que é conseguir fazer a dança, que a psicóloga lá, Juliana, até disse que tem um conceito na psicanálise dessa dança, que eu esqueci o nome agora, mas a gente sempre fala nessa dança e observar o bebê e já conseguir pensar tudo que eu consigo pegar pela observação para não manusear, porque né, o bebê tá ali já sofrendo todas as informações que o Manel faz. Então, para mim, na fala dela foi, ela já fazia isso lá nos anos 80, não sei quando, nos anos 80, acho que era 90,
E aí, o pessoal agora fica, eu estou fazendo a terapia de alimentação responsiva porque tá mais na moda, mas a gente voltar pro básico, a Lise Barbosa, que é uma fono que é do departamento de disfagia da parte da criança, né, coordenadora, ela trouxe também que ela, sempre que tá com as residentes, ela é de Porto Alegre, né, da UFSPA, sempre que tá com as residentes no hospital, ela fala, leia um capítulo 5 do livro. Eu não sei qual é o capítulo 5 que eu não li ainda, mas eu lembro que é o capítulo 5 porque eu quero agora achar e ler o capítulo 5. Mas porque a base de alimentação, de perceber o bebê, que a Ana Maria Hernandes traz, ainda é atual. E daí eu fiquei pensando, a gente tá falando em terapia de alimentação responsiva como uma coisa nova, como um conceito mais estruturado novo, um documento que saiu faz pouco, mas da onde vem isso, o background disso, o que está como base para isso já existe, já tinha gente fazendo, né? Já tem gente que entende. Claro, tem gente que não faz tanto, mas já tinha gente fazendo, né? Então, E leiam o aí, capítulo 5 do livro. pensando nessa questão estruturada, eu também senti que este ano no Congresso a gente conseguiu entender um pouco, ou pelo menos foi demonstrado que terapia de alimentação é algo que precisa ser estruturado. Não é um simplesmente chega lá e brinca com o alimento, porque se brincar com o alimento resolvesse, nós não íamos ter tantos casos de dificuldade alimentar assim. Então, Se só a exposição resolvesse, também não. Se só a modelagem social respondesse, não. Então, tipo, todas as estratégias que se tem sozinha, sem um planejamento para aquela família, para aquela criança, com um passos que se raciocínio deve, um clínico, uma etapa. raciocínio, Então, isso não, ficou não vai para evidente frente, também. né? Isso. Então foi muito, é muito legal estar num espaço científico, vendo as pessoas apresentarem o que a gente vem vivendo. A gente, enquanto ânima nesses anos, né? A gente vem aí E isso foi outra coisa que eu acho que eu vou comentar que foi muito bacana. A gente nasceu, eu e Ana nascemos como curso de seletividade alimentar. Porque há 3 anos atrás a gente fez um curso falando de seletividade, 3 ou 4, já me perdi. Mas enfim, Três, é, mas era uma coisa que quase tinha. 4. E tinha É, pouco, tipo, quando a gente criou o Insta, curso de seletividade ou só seletividade, tinha duas ou três contas com esse nome, né? E aí a gente pensava alimentação e a gente não queria pegar os bebês, a gente queria trabalhar mais com os maiores, o curso era mais voltado para a partir dos 2, 3 anos, e aí a e gente usou aí essa expressão. a gente usava o nome seletividade alimentar. E o da, eu lembro que naquele ano a gente lançou o curso em outubro e tinha sido a gente lançou o curso em agosto e em Uhum. outubro do ano anterior havia se começado a falar do DAP. Para vocês terem uma ideia, o código CID vai entrar só agora em janeiro de 2025 no Brasil. Então, até então não se falava sobre DAP, a gente tinha a questão da seletividade alimentar. E aí, ver esse histórico da seletividade alimentar e entender que hoje a seletividade alimentar não é um diagnóstico, a seletividade alimentar pode fazer parte de uma caracterização de quadro. Uma criança que tem um perfil mais seletivo, mas isso não é um diagnóstico, eu posso trabalhar essas questões. E foi muito importante, inclusive pensando nós enquanto ânimas, ânimas não, né? Enquanto ânima, porque a gente estava ouvindo as palestras e falando, e nós mesmos falamos, essa criança, ela apresenta características com uma alimentação mais restrita, um perfil mais seletivo, mas ela não é o diagnóstico dela. E aí, Uhum. se a gente olha para nossa história, a gente se cutucou, bora, viu que bom que a Anima é a Anima e não é mais seletividade ponto alimentar ponto ped, não é mais Uhum. curso de seletividade, porque nós evoluímos também. E essa é a Uhum. sensação de que a alimentação está evoluindo no Brasil, mas mais do que isso, o espaço que ela está ganhando está sendo um espaço muito especial e um espaço baseado em ciência, mas sem esquecer uma coisa que a gente é muito bom, em ser humano. Então, Brasileiro tem uma capacidade de formação ou de humanização que é diferente de outros lugares. Na Austrália também não se faz igual. e a habilidade de comer é uma habilidade aprendida. E o congresso começou. Eu lembro de uma fala da Camila Etches, trazendo a questão da alimentação e da deglutição.
ela disse, não tem como a gente separar isso. E aí esse congresso termina, essa sala termina com uma mesa falando onde a Rita Lopes traz, comer é um processo é uma habilidade aprendida e também é amor, e também é afeto, e também é conexão. E E é, também é acima de tudo, ciência. ciência, né? Então, assim, foi um começo e um fim que conversam e conversou durante todo esse processo. Então, foi muito legal. E eu acho que é importante a gente trazer toda essa visão de acontecendo no gerúndio, tudo está em andamento, porque também foi trazido a questão do TARI, né? E o quanto é TARI, ou é DAP, ou é recusa, ou é seletividade, e a gente não sabe, não se tem nada de martelo batido que é. Até por isso que é importante ter diagnóstico e teve uma ou outra pessoa que trouxeram essa fala de não importa o diagnóstico, vai tratar o sintoma. Importa, porque se tentarem, tem que ter psiquiatra envolvido. Porque a gente sozinha como fono, primeiro, não pode diagnosticar, e segundo, não vai andar a terapia se a gente não tiver psico junto. E aí a gente lembra que eu e a Bibi, a gente comenta que em agosto teve um summit pelo Feeding Matters de psicólogos falando de DAP e TARI e trazendo o que que tem de overlapping, né? O que que se sobrepõe, o que que não se sobrepõe, o que que começou com um e foi para o outro. Então, estou comentando isso mais para dizer, isso também está em andamento. Assim como a sala do ano passado para cá se viu uma evolução na fala das pessoas, no estar mais coeso, alguns pontos assim maiores que esses que a gente trouxe, que a gente que estava nítido assim, que estava se conversando mais, ainda se está em andamento também, ainda se está construindo, né? E TARI é uma coisa que talvez ano que vem tenha uma mesa que traga um psiquiatra para falar junto de TARI, ou que se tenha uma outra forma de olhar também para esse diagnóstico de uma forma mais ampla, porque tem vezes que precisa sim, a gente não vai sozinha, fono sozinha dar conta de um TARI, né? Então, acho que esse congresso foi muito legal. A gente sentiu de vibe também, né, Bibi? Aham. Uma diferença do ano passado para esse. Não sei se foi só a sensação nossa, mas a gente sentiu Uma energia boa, as uma coisas, fluidez. as pessoas começando a olhar para o que converge e não para as diferenças das coisas, para a diferença do diagnóstico, para a diferença do tratamento, para como cada uma faz, mas sim como que é o que a gente consegue fazer juntos, o que que todo mundo olha que é importante, que uma das que a gente trouxe foi esse olhar para a família de uma forma mais ampla, né? E trazer a família. Então foi muito legal, eu achei bem positivo. Foi sim. Bom, gente, então isso foi um pouquinho do que a gente acabou vendo, né, da sala, muito mais a sala de alimentação e deglutição, os pingadinhos de disfagia também a gente conseguiu dar uma olhada, mas ainda assim o congresso foi muito gigante, então cada um pode ter tido uma experiência diferente, isso é a nossa, como foi pra gente, como a gente vivenciou, porque daí fica bem, né, como a gente vivenciou o congresso, como a gente está vendo esse caminhar da alimentação dentro da fonoaudiologia, dessa junção e convergência de áreas. E espero que ano que vem seja tão bom quanto esse, ou E melhor, ou que a gente lembrar evolua, né, nesse processo também. E lembrar que o congresso é a vez onde a gente está pessoalmente juntas, é o momento no ano em que a gente se encontra pessoalmente e que foi muito engraçado que a gente não fez nada online, porque a gente falou, ah, vamos atualizar as coisas no Instagram, vamos postar, vamos gravar podcast. Não, a gente viveu o congresso intensamente e essa sensação ela é muito gratificante. A partir dali, a gente agora vai tentar trazer mais informações enfim, compartilhar. Mas E foi é o muito nosso bom momento de encontro, né? Foi É. muito bom abraçar todo mundo. Tipo, eu sou uma pessoa que não gosto muito de abraçar, a Bibiana sabe, eu fico, ai, não me agarre muito, ou eu tô emotiva, eu já choro. Mas eu agarro mesmo que ela não goste, porque eu Sim. fico muito tempo Não, longe. eu gosto quando é alguém que eu conheço, mas às vezes eu fico, ai, não sei. Só que eu tava, tipo, todo mundo foi muito bom de abraçar e ver as meninas do grupo de estudo que a gente conseguiu ver. Tipo, a gente vê elas por um ano já, todo Todo mês. mês. A gente conversa, fora troca no Whats, e daí lá a gente poder abraçar e conversar e tirarem sarro da minha cara por algumas coisas. Então, tipo, foi tudo muito legal. Essa parte também é muito legal. A gente não tem essa experiência presencial tão grande, né? E foi muito bom.
Acho que tô ansiosa já para o ano que vem. Eu também. Então tá, gente, obrigada por terem ficado com a gente daí. Compartilhem essa informação, porque tem muita questão de atualização aqui também. E já sabem, né? Sigam a gente. Se quiserem mais informações do grupo de estudo, dos cursos, dos treinamentos, mandem mensagem pra gente, que a gente vai ficar muito feliz.